Tabu América Latina. Devoção Suprema. As pessoas sentem necessidade de mostrar a sua devoção. Agora, as pessoas são diferentes. Então, existem pessoas que vivem mais uma vida interior, intelectual, racional. Pessoas que vivem uma vida mais de contato, de comunicação com o corpo, de cantar, de se expressar. Então, a devoção é uma forma da pessoa expressar-se, né? De maneira a demonstrar a fé dela, o grau de adesão àquela fé. Algumas pessoas vão se satisfazer em mostrar a sua adesão no silêncio, dentro do seu lar, sem que ninguém saiba, e a fé dela é suficiente para sustentá-la no seu dia a dia. Outras, ou por estarem numa religião que pede isso delas, essa demonstração, até para poder converter outras pessoas, mostrar que ela é diferente, e ela aceita isso, essa pessoa então vai dar sinais da sua devoção em público. Brasil, São Paulo, São Bernardo do Campo. O Brasil é o país da América do Sul com o maior número de católicos no mundo, mais de 140 milhões de fiéis. No entanto, a sua cultura incorporou correntes africanas na religião de seus habitantes. Uma delas é a Umbanda, uma mistura das tradições da África e do catolicismo. Quanto à Umbanda, a especificidade da Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. Ela se constituiu no panorama social brasileiro na entrada do século XX, e ela é composta por elementos do catolicismo popular, né? Não o catolicismo do Vaticano, aquele popular, aquele que o povo pratica, mediado por santos. É uma junção com crenças indígenas, um encontro com o kardecismo, né? E com o candomblé, cultos que vieram com os negros, né? Os umbandistas acreditam que seus deuses se comunicam por meio daqueles que chamam de médiuns. Mas quando uma religião, cujos habitantes são em sua maioria católicos, acreditar em espíritos torna-se um tabu. A Umbanda, quando ela começou também, ela teve que mostrar uma certa coisa, assim, tipo, eu faço, eu aconteço, né? Então, quando se fala em senhores Exu, se fala em demônio, né? Então, e ela tinha que provar. Então, por isso, ela foi muito discriminada e continua sendo ainda. Você vai fazer um censo, a pessoa ela é umbandista, ela vai falar que ela é católica. Por quê? Lá no início da sua criação, os pais eram católicos e ela tem vergonha de falar que é umbandista. A Umbanda nasceu em 1908, depois das revelações feitas pelo vidente Zélio Fernandino de Moraes, ao ser possuído pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Segundo o último censo, quase 400 mil brasileiros praticam a Umbanda e manifestam a sua fé em cultos discriminados pela sociedade por incluírem rituais nos quais pessoas entram em transe e são possuídas por espíritos. Os umbandistas acreditam que somente as energias irradiadas por seus deuses podem determinar o curso de suas vidas. Segundo eles, essas energias atuam em rituais próprios da religião, liderados por homens e mulheres capazes de servir como médiuns. Apenas eles têm o poder de controlar os espíritos pelos quais são possuídos. Normalmente a Umbanda ela é constituída por um grupo, assim como os centros espíritas, são grupos pequenos. Grupos de adeptos, que nós chamamos. Então, pessoas que estudam aquela religião e que procuram entender e praticar aquela religião. Mas, no contexto da Umbanda, você vai ter, então, aqueles que são os chefes do terreiro, aqueles que mantêm o terreiro funcionando e os seus médiuns, e os frequentadores,
que a minoria dos frequentadores são umbandistas, a maioria vai lá buscando resposta. Isso você tem na Umbanda, você chega lá, você vai conversar com o guia espiritual, com o preto velho, com o caboclo, ele vai te receber, vai te tratar pelo seu nome, vai perguntar os seus problemas e vai direcionar respostas para resolver os seus problemas. Ele vai te acolher. Então a pessoa se sente acolhida dentro de um centro de Umbanda, né? Os rituais são realizados em centros liderados pelo chefe do culto. Mãe Mercedes é líder de um templo que fica localizado em São Bernardo, um município do estado de São Paulo com mais de 800 mil habitantes. A religião, a Umbanda, ela é formada por esses 14 orixás, que da qual, através dele, vêm as entidades. É sempre em benefício dos encarnados, como eles falam, né? Então é sempre para trabalhar o seu melhor, nos livrando de energias negativas, nos livrando de tudo que possa nos causar mal após o desencarne. Então eles vão tentando levar a gente numa evolução, numa crescente, sempre para a luz. E é aí que entra a espiritualidade da Umbanda, trabalhando os seres, equilibrando o seu mental, equilibrando o seu emocional, porque nós, como encarnados, nós nos equilibramos muito fácil. Ela afirma ter o poder de ser possuída pelos deuses orixás para que possam comunicar-se com os fiéis. Além de Mãe Mercedes, os que tocam tambores e cantam também atuam como médiuns, criando um campo energético favorável para invocar os espíritos. Quando você é médium, você tem um canal aberto, um canal energético. É a mesma coisa, você deixar a sua porta da casa aberta, vai entrar qualquer pessoa. Então, mesmo assim, é mediunidade. Então, entra qualquer espírito. Energias boas e energias más. Se você vai se cuidar, as energias boas vão te favorecer. Se você não se cuidar espiritualmente, a energia má vai tomar conta. Então, você corre vários riscos. Corre o risco de ser assaltado, de ser assassinado, de ser atropelado. Não tem como determinar uma situação. Porque você, através dessa energia negativa, que pode ser por trabalhos feitos, por magias negras, e a pessoa não foi se zelar, exatamente por pertencer a uma outra religião, e não se adaptar, não procurar a religião espírita, a Umbanda, porque a Umbanda ainda é muito discriminada. Logo após invocar os deuses orixás através da dança, os espíritos começam a tomar o corpo dos médiuns. Hoje estão sendo possuídos por espíritos de marinheiros e como estes espíritos gostam de bebida, faz com que os médiuns pareçam embriagados, sem terem ingerido uma gota de álcool. Brasil, São Paulo, São Bernardo do Campo. A Igreja Católica é contra as práticas do espiritismo. Mas existem outras religiões, como a Umbanda no Brasil, onde alguns adeptos entram em transe ao comunicar-se com seres do além. Neste momento, Mercedes dirige um ritual cujos fiéis esperam para falar com os espíritos através dos médiuns. Enquanto alguns fiéis umbandistas apenas querem ter um contato espiritual, outros procuram o templo para curar doenças ou ouvir conselhos para problemas de falta de sorte e de amor. A consulta, cada um vai expondo a sua situação. O consulente vem, passa para o marinheiro, o que ele espera que seja feito para ele, e aí o marinheiro vai orientando ele. Olha, filho, você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa, você vai tomar um banho, você vai acender uma vela, você vai fazer uma oferenda. Então, essa entidade ela vai dando toda uma orientação para que alivie o sofrimento daquele ser, seja ele qual for, seja de problema de saúde, seja de problema financeiro, seja de qualquer forma. Nesses rituais, os médiuns realizam passes energéticos em seus pacientes. Você vai encontrar um lugar onde conversar com pessoas que vão
dar atenção para o teu problema e te dar respostas para ele. Vai se sentir acolhido, vai receber respostas plausíveis, né? E baseadas naquilo que para o brasileiro é plausível. Esse contato, o brasileiro vai ter certeza que está falando realmente com um guia, que está falando por intermédio de uma pessoa com ele. Então, só o acesso a esse espírito mais iluminado também já seria uma coisa, um presente que você está ganhando. Na igreja você estaria falando com o padre, né? Uma pessoa que estudou mais, que conhece a dogmática católica, né? Talvez isso não te agrade, né? Porque hoje desmistificou-se a figura do padre. Então, para muitos, eu estou falando com um homem como eu, que inclusive pode até fazer parte de escândalos e tal. Mas numa gira de Umbanda, eu estarei falando com espíritos iluminados que têm a missão de vir aqui nos ajudar para que nós possamos evoluir. Os umbandistas dizem que cada médium deve reforçar o dom de ser possuído por espíritos através de banhos especiais. Depois de um ritual, esta mulher toma um banho de cachoeira e, graças ao contato com a água, recupera suas energias. Os rituais extremos da Umbanda têm proporcionado um reconhecimento à religião, depois de ter sido mal vista pela sociedade. A Umbanda, ela é muito discriminada, que quando ela iniciou, não era considerada uma religião, ela era considerada uma seita, que era frequentada por pobres, negros e marginais. Só que a Umbanda vem provando que não é isso. É uma religião de negros e brancos, de pobres e ricos, e de todos que precisarem. Não tem ninguém na porta pedindo a sua identificação. A Umbanda, ela quer ajudar, ela não importa quem. A Umbanda, ela surge, como eu já disse, da união do catolicismo, promovida pelos afrodescendentes, né? Então, é uma religião que tem origem em cultos africanos, no meio dos negros, que foram trazidos como escravos. Então, ela já começa estigmatizada, porque é uma coisa de negro, uma coisa de menor valor, né? Dentro do contexto social brasileiro, da visão que se tinha do negro, que é uma visão muito negativa e errada, obviamente, é que o negro era algo menor, uma coisa secundária, uma religião mágica, uma coisa de segunda categoria, né? E que seria então dos negros, dos descategorizados, né? E dos pobres. E esse estigma ficou. Então, a pessoa pode até ir buscar uma resposta dentro do centro de Umbanda, mas ela vai ter vergonha de dizer que ela é umbandista. Muitos terão vergonha disso, né? Vai embora. Meu Deus, camarada. Adeus. A Umbanda cresce apesar das críticas e daqueles que a relacionam com o proibido, pois seus devotos acreditam na comunicação com os espíritos. Por hoje, o encontro com seus deuses terminou para esse grupo de fiéis liderados por Mercedes. Em meio a críticas, os umbandistas dizem sair satisfeitos de seus rituais, pois se sentem mais próximos de seus deuses do que em outras religiões. Eu saio daqui com a alma lavada, com uma energia renovada. É uma coisa que vem de dentro. É difícil de explicar, porque para cada pessoa é de um jeito, mas para mim é uma energia que vem de dentro, dá uma força maior para aguentar a semana que está entrando.